E vamos falar da segunda rodada do Campeonato Paulista, que começou na terça-feira e terminou nesta quinta-feira. A rodada que teve 15 gols e agora tem apenas dois times que é 100% no campeonato. O Red Bull Bragantino, que é o líder, e o Palmeiras, que é o vice. Os dois venceram seus dois jogos que fizeram até aqui dentro do Campeonato Paulista. A rodada que começou na terça-feira com o Novo Horizontino vencendo o Guarani lá em Novo Horizonte 2-0. Novo Horizontino que perdeu para o Santos na estreia, mas jogando nos seus domínios, acabou fazendo o resultado de casa, e o Guarani, que vem capengando, a cada campeonato que o Guarani vai disputando, ele encontra dificuldades. Tivemos também na terça-feira, jogando lá em Capivari, o capivariano vencendo a Portuguesa por 1-0. A Portuguesa, que até agora são dois jogos e duas derrotas. Na estreia, estrearam contra o Palmeiras, tiveram dificuldades, perderam um jogador expulso, e o Palmeiras também tirou aproveito e acabou vencendo a Lusa por 1-0. Na quarta-feira tivemos a surpresa da rodada. O Primavera de Indaiatuba venceu o Mirassol, o Papão Mirassol, que venceu o São Paulo na estreia por 3-0 e desta vez perdeu para o Primavera por 3-1 jogando lá em Indaiatuba. É o Campeonato Paulista. Vai ter muitas coisas até terminar essa primeira fase aí. Nós vamos se divertir muito com aquilo que acontece dentro do futebol paulista. Aí também, na quarta-feira, tivemos a vitória do Palmeiras contra o Santos, lá na Arena Barueri, por 1-0. Aquilo que a gente já falou, todo mundo está falando, todo mundo fala, o jogo dos erros do lado do Santos. Para mim, aquele erro fora de campo, quando foi escalar, porque eu acredito que um jogador que jogou 20 minutos do segundo tempo, ele tinha condições de entrar no jogo já jogando. E a gente não sabe o porquê ficou por lá de fora. Talvez um pouquinho de força poderia ter ajudado o Santos dentro de campo. E aí, além dos erros dentro de campo também. Por exemplo, o gol do Palmeiras, um show de erro do Santos dentro de campo. E aí o Palmeiras tirou aproveito. Mas foi um jogo bastante equilibrado, que é como eu disse nos outros conteúdos que eu fiz. O Santos não merecia ter perdido. Até mesmo com os erros que o Santos teve dentro de campo, o Santos fez um bom jogo, o Santos fez um jogo que merecia uma sorte melhor dentro do jogo. Mas o futebol ele é desse jeito. Nem sempre quando você merece, você vai conseguir o resultado. Ponte Preta 0, Velo Clube 1. Olha, a segunda rodada da Ponte Preta, a segunda derrota da Ponte Preta no Campeonato Paulista. Dois jogos e duas derrotas. Antes de começar o campeonato, eu vi uma entrevista do Marcelo Fernandes e ele falando dos problemas que ele tinha, porque a Ponte Preta estava com transfer ban e não podia assinar os jogadores. Ele não sabia como que estrear contra o Corinthians. Levou uma sapecada de 3 para o Corinthians e agora perdeu para o Velo dentro do Moisés Lucarelli. Ruim para Ponte Preta, hein? Duas derrotas já vai fazer muita falta para Ponte Preta. E aí tivemos Red Bull 3, Red Bull Bragantino 3, Corinthians 0. Corinthians que venceu a Ponte lá na estreia, 3-0, já abriu o olho, achou que já estava tudo bonito, mas bastou pegar o Bragantino e o Bragantino meteu 3 coquinhos no Corinthians, 3-0. E aí é aquilo que eu falo, é o campeonato. Essas duas equipes aí, equipes que vão brigar entre os 8 para a próxima fase, não tenho dúvida disso. Aí também, o último jogo aí da rodada, o São Paulo venceu o São Bernardo do Campo por 1-0. O São Paulo tinha perdido na primeira uma sapecada para o Mirassol 3-0 e desta vez se recuperou. Confesso que vi um pouquinho só do jogo, mas não acompanhei todo o jogo, então é difícil até a gente falar, mas o importante foi que o São Paulo venceu, o São Paulo que parece que está todo enrolado fora de campo. Vamos ver, parece que alguma coisa tem hoje lá para definir contra o São Paulo. Vamos ver o que vai ser decidido lá. Mas isso aí é problema deles.
Ó, a classificação está assim: o Red Bull Bragantino é o líder com 6 pontos ganhos, o Palmeiras em segundo também com 6 pontos ganhos, o Primavera de Indaiatuba é o terceiro com 4 pontos, o Velo Clube de Rio Claro é o quarto com 4 pontos. Aí depois nós temos a galera dos 3 pontos: o São Bernardo em quinto, o Mirassol em sexto, o Novo Horizontino em sétimo, o Corinthians em oitavo, todos com 3 pontos. Esses seriam os 8 classificados para a próxima fase. Aí depois nós temos o Santos em nono com 3 pontos, o São Paulo em décimo com 3 pontos, o Capivariano em 11º com 3 pontos, o Botafogo de Ribeirão Preto com 2 pontos. Temos também o Novo Horizontino em 13º com 1 ponto, o Guarani em 14º com 1 ponto, e os dois lanterninha que cairiam para a Série B hoje, a Ponte Preta, a Portuguesa e a Ponte Preta, todos com rosquinha, com nenhum pontinho. Os artilheiros John com 3 gols e o Echaporã do São Bernardo com 2 gols. É o Campeonato Paulista legal para a gente acompanhar. Eu gosto do Campeonato Paulista, eu gosto. Ó, a terceira rodada já começa sábado com Primavera e Novo Horizontino lá no Ítalo Limongi, deve ser alguma coisa assim, em Indaiatuba. Também no sábado a Portuguesa enfrenta o Velo Clube no Canindé. No sábado também o Capivariano enfrenta a Ponte Preta às 18 horas lá no Carlos Alnage. No sábado também, o Palmeiras enfrenta o Mirassol às 20h30 na Arena Barueri. No domingo, o Corinthians enfrenta o São Paulo às 16 horas na Neoquímica Arena. Também no domingo, o São Bernardo enfrenta o Noroeste às 17 horas no 1º de maio. No domingo também, o Red Bull Bragantino enfrenta o Botafogo às 18h15 no Cícero Souza Marques, e aí Guarani e Santos às 20h30 no Brinco de Ouro da Princesa, também no domingo esse jogo. Portanto, tá aí o falatório da segunda rodada do Campeonato Paulista de 2026. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.